a não sei quantos distante de nós, ou no inferno, também muito distante como um abismo de nós, esses seres não encontrados estão muito próximos, muito próximos. E essa é uma realidade que a gente vem já desde a época de Kardec, concursando, observando através de vários fenômenos. Na época de Kardec, principalmente com mais intensidade, porque foi a época prevista para que a codificação ocorresse, a codificação desse momento. Então foi dada uma ordem para que todos os seres espirituais eles pudessem, dentro das suas limitações, das suas possibilidades, entrar em contato com o nosso plano, para que essa doutrina não pudesse ser codificada. Então, por que falar inicialmente desse aspecto científico? Porque a gente pode deduzir o seguinte: no final do século XIX, lá pelos idos de 1870 até o final de 1890, já iniciando o século XX, 1900, a ciência ela fez enormes descobertas no campo inclusive. Antes a nossa ciência era totalmente materialista, porque a gente era focado mais profundamente somente em cima daquilo que atingia os nossos sentidos, pela matéria. Por essa ilusão dos sentidos que a gente acredita era o essencial de todo o universo. Mas o que aconteceu? Descobertas mostraram, nesses idos dessa época, que nós estávamos envolvidos num emaranhado de ondas que se cruzavam sem se confundir umas às outras, que são as tais ondas eletromagnéticas. Então, ocorreu uma verdadeira revolução dentro da ciência da época, que deixou de ser materialista, porque a matéria ela deixou de ser considerada plenamente, porque o seu objeto principal, que era a matéria, havia se perdido. Ou seja, não era o aspecto fundamental do universo. E o que aconteceu? Os cientistas eles começaram a descobrir as ondas eletromagnéticas. Primeiro com a eletricidade, que a gente hoje domina, e depois com o magnetismo, e depois, posteriormente, com a combinação desses dois campos, da eletricidade e do magnetismo. É interessante a gente observar que, ao mesmo tempo que essas descobertas eram feitas, os espíritos estavam intervindo de uma forma mais intensa. Foi justamente a época do inferno. Então, a atuação dos espíritos, mesmo esses espíritos mais avançados em filosofia e ciência, ela sempre foi sutil. Ou seja, eles sempre se aproveitaram de determinados momentos da humanidade para eles intervirem. Até para que ficasse para a nossa humanidade, a humanidade dos encarnados, todo o mérito da sua descoberta. Para que não ficasse no ar que nós estávamos sempre à mercê desse plano maior para o plano espiritual. Então a atuação deles sempre foi muito sutil. E o que acontece, o que a gente sabe hoje? O que a gente sabe hoje é que nós ainda estamos muito próximos da materialidade, porque nós somos seres ainda essencialmente carnais. Então nós temos, ou vivemos, ou nos movemos dentro de uma dimensão ainda muito materializada do ser. O que acontece quando perdemos o nosso corpo físico, quando desencarnamos? O que acontece é que nós adentramos uma realidade, um reino de oscilações, de energias bem mais sutis, bem mais sensíveis, em que a frequência de elevação, ou a frequência de vibração dessas moléculas, ela é muito mais intensa. O perispírito, de que a gente tanto ouve falar em matéria científica, a gente vai lá no livro dos médios, a gente vê sempre o grande papel que tem o perispírito nos fenômenos espirituais. A substância do perispírito ela é essencialmente formada de moléculas e que a vibração dela é muito mais intensa do que do nosso corpo físico. Então isso permite que os nossos espíritos possam então planar, se mover muito mais rapidamente e, como dizer os espíritos, com a rapidez do pensamento. Santo Agostinho, quando respondia as perguntas de Kardec, em alguns momentos, lá nos Espíritos, ele chegou a dizer que para o Espírito não existem barreiras materiais e nem espaço temporal. Ou seja, o Espírito pode adentrar, mergulhar no tempo, voltar ao passado ou se adiantar um tanto no futuro. Então veja que essa questão é muito mais complexa.
nós que estamos aqui, a gente vê que existe uma limitação muito grande para a matéria, em termos de velocidade, para um corpo que tem massa. Se esse corpo ele acelera muito, ao ponto de tentar alcançar a velocidade da luz, a massa do corpo aumenta tanto que ele não consegue mais acelerar. Claro que para um corpo em que a matéria não é importante, que a massa não é importante, essa aceleração de repente não tem limites, pode não ter limites. Então o que deve acontecer para aqueles espíritos mais sublimes é que eles tenham a capacidade então de romper essas limitações e varar o tempo e espaço. Ou seja, como os espíritos disseram de forma grosseira, que, por exemplo, nem a luz é capaz de barrar, ou as ondas eletromagnéticas é capaz de barrar a movimentação dos espíritos. O que eu quero dizer, colocando isso para vocês, é que não existe, então, limitações para os espíritos atuarem no plano físico. Ou seja, eles podem atravessar tudo. Lugares fechados, os nossos corpos, os vegetais, os animais, as barreiras materiais. Existem espíritos que podem estar entre essa parede e a outra, nesse teto, com o dorso aqui por cima, por baixo do chão, nos observando. Porque não tem limitações. Aí vocês podem enviamente dizer o seguinte: mas como a gente pode entender, por exemplo, as manifestações dos espíritos, quando eles se locomovem, ou parecem se locomover pelo chão, ou então em momentos que a gente os vê sentados em determinados locais, os médicos, principalmente os reis. Como explicar? Se você está dizendo que são barreiras, são limitações, certo? O que não pode dizer em relação a isso? É que o teor vibracional desses espíritos, que ainda não estão totalmente desmaterializados, não permite que eles possam perceber coisas mais sutis. Então o que acontece é que eles vão ficar limitados ou condicionados às impressões materiais que eles ainda carregam com eles, porque eles não estão totalmente desmaterializados. E é uma coisa que com certeza sempre aconteceu conosco ao desencarnar, isso nas várias vivências que nós tivemos, e que vai acontecer conosco novamente. Porque a maioria de nós aqui no planeta, nós estamos em condições nem totalmente evoluídos o suficiente para encarnarmos em planetas mais avançados do que o nosso, mas também não tão inferiorizados ao ponto de nós ficarmos, por exemplo, muito tempo vagando ou totalmente materializados, provocando inúmeros fenômenos desagradáveis sobre a Terra. Ou seja, estamos numa condição mesmo. O que vai acontecer é que, querendo ou não, bem mais diretamente, nós vamos mergulhar na coletividade dos pensamentos em que nós todos nos movemos e que é uma atmosfera psíquica criada por esses pensamentos logo imediatamente desencarnam, que dentro da doutrina espírita é conhecido como umbral. Então assim, eu sempre acho interessante não traduzir essa ideia do umbral como uma região, porque os próprios espíritos deixam bem claro que não é interessante que nós vejamos, por exemplo, essa questão do céu, de inferno, de purgatório como regiões circunscritas. E claro, esses termos que hoje usamos como umbral, como uma região circunscrita, mas como ambientes constituídos pelas formas de pensamento de todos aqueles que estão afinizados uns com os outros. O que vai acontecer? Essa afinização desses seres dentro de uma mesma coletividade vai plasmar um ambiente todo próprio deles. Claro que o que vai acontecer é que nesses ambientes próprios a gente vai ter pensamentos combinados, sincronizados, que o teor vibracional deles vai estar de acordo com o pensamento desses seres. Nós vemos, por exemplo, nas obras de André Luiz, através da psicografia do Chico Xavier, que ele fala de ondas espirituais, que ele fala da intervenção de espíritos que estão no teor vibracional maior, indo até aqueles que estão ainda em regiões densas, grosseiras. Ou seja, aqueles que estão vibrando mais intensamente nos seus perispíritos, eles têm um livre acesso àquelas zonas em que os perispíritos vibram de forma menos intensa.
E já estes que estão nessas zonas vibracionais mais densas, eles não conseguem transpor o limite e avançar nas zonas mais elevadas. Justamente por isso. Porque o teor vibracional dele não permite. O que os espíritos nos responderam na codificação, eles disseram, olha, mas muitas das vezes o que acontece é que eles têm vislumbres dessas regiões superiores, para que eles possam sentir ou perceber o que os espera nessas regiões mais elevadas, que é essa paz, que é a felicidade, que é a tranquilidade, que é a harmonização dos pensamentos, uma coletividade mais evoluída, mais progredida. Então assim, eles têm esses vislumbres para que eles possam sentir eles mesmos o que eles ainda podem alcançar, mas não é geral a visão. Uma coisa interessante, imagine se a visão nossa fosse geral em relação à presença dos espíritos em torno de nós. Graças a nós teríamos capacidade de viver normalmente. Então veja como que é sábio, como são sábios das leis naturais, como são sábios das leis divinas. Ou seja, essas leis, elas são sempre proporcionais a o que alcançamos ou o que temos ainda a alcançar. Ou seja, elas são proporcionais ao progresso que já temos. Ou seja, essas leis, essa verdade, ela é trazida pouco a pouco até nós, de conformidade com aquilo que a gente pode alcançar. Então, no momento, é importante demais para a nossa vivência, para o nosso progresso, para as missões que nós temos aqui como encarnados, é importante demais que nós mantemos a visão permanente dos espíritos. Então, como é que é essa presença deles? Ela é sutil, ela é conforme, ela vai de acordo com a nossa sintonia, com a nossa afinidade de pensamento em relação ao plano espiritual. Então é assim que eles agem. Então eles não vão derrogar, anular as leis divinas para, por exemplo, atender a capricho próprio. Eles não vão intervir diretamente na nossa vida, nas nossas ações, tolhendo o nosso livre-arbítrio. Porque as leis sábias e justas de Deus, da providência divina, ela fez o universo de tal forma que esse progresso faz com que a gente tenha a liberdade das nossas ações sim, que é o livre-arbítrio, a capacidade de fazer e não fazer qualquer coisa. Então a gente tem, por exemplo, os casos da intervenção de espíritos ao ponto de produzir obsessão espiritual. E o que acontece é que você vai ter uma mente encarnada sendo dominada por uma mente desencarnada invisível. E a gente vê o quê? Que a gente que está do lado de cá percebe um certo grau de injustiça nisso. Porque como que a gente pode se defender de seres que são invisíveis? E se são maus, eles podem causar o mal na gente e a gente nem saber, nem ver, nem poder se defender em relação a isso. Mas a gente tem a orientação dos nossos guias, dos nossos leitores, dos nossos anjos de guarda, nós temos as intuições, nós temos os pressentimentos, que é a forma que Deus nos proporcionou, que Ele nos deu no momento, para que a gente possa se defender. E nos defendendo, fazer até com que a gente possa contribuir para esses seres invisíveis, que nós não vemos, mas que ainda permanecem na sua maldade. Porque uma coisa que nós sabemos hoje, através do Espiritismo, é que esse mal, ele não é permanente, não é eterno, e que ele é temporário. Eu gosto de fazer uma comparação sempre, dizendo assim, que o mal é que nem o frio. O frio é a ausência de calor, e o mal seria simplesmente a ausência do frio. Ou seja, na verdade, não existe frio, não existe mal. Aí vocês podem questionar, poxa, mas é muito vago isso. E a gente vê tanta crueldade no mundo, nosso planeta, tanta maldade. Mas a consolação que a gente tem através dessa doutrina é que esse mal, ele é temporário. E que esses espíritos, que quando encarnados realizam essa maldade ou praticam, quando desencarnados eles permanecem também, eles não vão ficar assim eternamente voltados para a maldade. Mas que vai chegar um momento, sempre através da lei do progresso, que é essa lei divina, que rege tudo, todo o universo, e que é uma luz maior vai brilhar neles. Eles vão se arrepender e vão voltar atrás para consertar tudo. É isso uma das finalidades da reencarnação. Fazer com que a
a gente possa se melhorar, porque essa estrada que faz a gente avançar sempre, ela é sempre progressiva, a gente nunca recua, a gente pode estacionar. O espírito imortal estaciona em determinado momento, numa fase da vida espiritual dele, que ele passa um grande tempo mergulhado em toda aquela atmosfera, que não deixa de ser uma auto-obsessão. Ele pode passar muito tempo nesse estado, mas sempre, com a presença de bons espíritos, que estão sempre ali, para contrabalançar o efeito desse mal corporal. Então, sobre essa questão da obsessão, como que a gente pode se defender? Através de quê? Anulando o efeito. Anulando o efeito que tem como causa a ação desses espíritos. Ainda voltar à prova. Que é através de quê? Do bons pensamentos, da oração, dessa procura incessante pelo bem, pelo conhecimento, pelo amor pela sabedoria, pela razão. Ou seja, tentando manter sempre o seu pensamento equilibrado. Nós temos na medicina hoje os casos profundos catalogados de depressões, de angústia, de aflições, de neurose, de psicose. E esses sentimentos, essas doenças da alma, elas são agravadas pela intervenção invisível desses nossos companheiros ainda que não enxergaram o bem, ainda não tem o bem nas deles. Então, a intervenção dos espíritos, nesse particular, ela é incessante. Tem a pergunta do livro dos espíritos, né, que é a 459, e ela é sempre repetida, a gente nunca deve se cansar de repetir algumas das questões do livro dos espíritos, porque é um livro que, como foi aconselhado por Bruno de Anjos, da Vivaldo, é um livro que deve sempre ser lido. Indo atrás da biografia do Vivaldo, tem um certo momento na vida dele que, quando ele tem o primeiro contato com o livro dos espíritos, e que ele acha incrível, porque é uma obra que só vem reforçar aquilo que ele já sentia dentro dele. É uma coisa que já deve ter acontecido com a gente também. E a mentora dele, a Joana, perguntou se ele já tinha lido o livro todo. Ele disse sim, já li o livro. Era ótimo, e ele então foi ler o livro, passou muito tempo lendo e ele parava nessas questões e refletia aquela coisa. E ele demorou um pouco mais para ler. E ele, então, posteriormente foi questionado por ela, né, e ela perguntou novamente: você terminou de ler o livro? Ótimo. Pois lê então, resolveu o livro, e ele. Isso foi umas 3, 4 vezes, ou seja, ela querendo mostrar com isso, para ele, para a gente, a qualidade que é essa obra, que ela sempre deve ser compulsada por nós. Porque nós muitas das vezes, no movimento espírita, nós às vezes nos dedicamos a ficar lendo o Evangelho segundo o Espiritismo, que é uma obra que nos toca profundamente, mas que é interessante que ao lado dessa obra a gente possa estar sempre revendo as pessoas, dos Espíritos, porque a codificação em si é completa dentro do Espiritismo, totalmente. Alguns chegam até a dizer fora do movimento espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo é a Bíblia dos Espíritos. E não é interessante, não é uma coisa interessante, porque o próprio Kardec muitas das vezes disse que a doutrina é progressiva e que ela acompanha o progresso das ciências e que se ela entrasse em contradição com as descobertas científicas, era importante que ficássemos com a ciência e rejeitássemos essa doutrina. Porque seria um momento em que a gente estaria fascinado por teorias que iam de encontro à descoberta do trabalho humano que é necessário na humanidade. Porque esse trabalho, essa intervenção dos espíritos, como ela é constante, a evolução se dá paralela, tanto aqui quanto lá. Então é uma ação e reação nesse plano como os planos espirituais. Então na pergunta 459, Kardec pergunta: influi os espíritos em nossos pensamentos e em nossos atos? E os espíritos superiores respondem simplesmente: muito mais do que imaginários. Influem a tal ponto que de ordinário são eles que nos dirigem. Então eles querem dizer com isso que a intervenção dos espíritos é tão intensa
na nossa vida, e muitas das vezes a gente é guiado por pensamentos que imaginamos que sejam os nossos pensamentos. No entanto, é um pensamento de uma inteligência externa que está atuando em nós. Só que, como eu disse, é tão sutil que nós não percebemos. Então, como diferenciar os pensamentos nossos desses pensamentos que vêm de fora? É interessante a gente colocar como exemplo os grandes gênios da humanidade, os músicos, os poetas, que de tempos em tempos aparecem e que eles muitas das vezes, quando são questionados sobre sua obra, eles respondem: bem, olha, essa obra eu tenho certeza não é minha, mas ela já estava totalmente preparada, pronta na minha mente, e eu simplesmente passei o papel. Olha, gente, isso que é não outra coisa do que mediunidade. É a intervenção direta. E às vezes, por não conhecer essas realidades espirituais, a resposta é uma dúvida, uma incerteza, ou um mistério. Meu Deus, onde é que vem essa inspiração? Onde é que veio tudo isso na minha mente? Mas como é que se dá esse processo? Como é que é esse mecanismo? Será que aquelas pessoas que não têm um preparo, um vigor de pensamento, elas vão receber essas comunicações? E hoje a gente sabe pelos espíritos que eles dizem assim: não, elas não vão receber esses pensamentos diretamente. O que vai acontecer é que intermediários outros vão transmitir. Mas quando ela tem um preparo, quando ela tem os elementos necessários para a divulgação daquela ideia, daqueles pensamentos, aí nós vamos nos apropriar daquele instrumento, daquela pessoa. Porque vai ficar mais fácil o acesso deles daquela criatura. Ou para transmitir a mensagem. Por quê? Porque ela tem os elementos necessários dela. Quando esses elementos não existem, os espíritos respondem: olha, as resistências a vencer são maiores. Ou seja, eles vão ter uma dificuldade maior de transmitir seu pensamento. Por quê? Porque o instrumento que eles têm em mãos, que seria no caso o médico, ou o poeta, ou o músico, que também são médicos, é um instrumento deficitário. Ele é incompleto, é insuficiente. Então, há uma dificuldade maior de se transmitir a mensagem. Então, vejamos que o que a gente observa é que essa intervenção dos espíritos, ela é constante. Quando nós pegamos a nossa realidade mais próxima, saímos do campo da genialidade e vendo assim, de uma maneira geral, nós que estamos em condições medianas, o que acontece? Essa intervenção se dá muitas vezes através de sensações, de sentimentos, de percepções, do que a ciência classifica de sinestesia, que é você ter percepções variadas além dos 5 sentidos, e que outros chamam de percepção extrasensorial, e que outros chamam de sensitividade, são os sensitivos, e que dentro da doutrina espírita, que ela acaba abrangendo tudo isso, a gente pode chamar simplesmente de mediunidade. Porque a mediunidade, vamos dizer assim, é um termo mais geral que envolve todo esse campo da sensibilidade humana. Nós temos um pesquisador hoje, que é o Clóvis, eu sempre citar o nome dele, porque ele entra num campo que seria um desenvolvimento maior, eu considero, da ciência espírita, que é a transcomunicação instrumental, e ele diz assim: olha, os espíritos, eles têm hoje meios mais diretos de acessibilidade com a nossa humanidade material. Que meios são esses? É um meio eletrônico, os equipamentos elétricos, é um telefone, um fax, um computador, um radiogravador, um telefone celular. Então, eles têm meios mais diretos, acessíveis até nós. Coisa que não tínhamos há 20, 30 anos atrás. E hoje, com esse campo, que é uma disciplina científica, pelo menos em grandes centros de pesquisa hoje, ele, se não é totalmente estudado plenamente, mas ele já está sendo alcançado por alguns grupos de pesquisadores, ele vem nos dizer através do TCI que essa novidade da transcomunicação é uma forma mais direta da gente entrar em contato com o mundo espiritual e que não vai, vamos dizer assim, arrancar do ser humano a faculdade mediúnica. O que ele vem fazer? Vem só instrumentalizar ainda mais a mediunidade. Esse ramo que seria a transcomunicação. A gente pode comparar, por exemplo, com a avanço que a gente teve com a medicina,
que todo esse aparato tecnológico veio e mesmo assim não aposentou o médico. Do mesmo jeito que a comunicação está vindo, veio e não vai aposentar os médicos. Porque se existe ainda um aparelho ultrassensível entre a gente, como encarnado, esse aparelho ainda é o cérebro. Ultrassensível ao ponto de um dos mais rápidos computadores que a gente possa ter aqui no planeta ainda não alcança, por exemplo, o cérebro de uma bioquímica. Pelo menos isso em termos de avanço tecnológico dele. Ou seja, o cérebro da bioquímica é muito mais profundo e complexo do que um dos mais complexos computadores que a gente tem hoje. Isso são declarações de muitos físicos que estão nas universidades, nas cátedras maiores do mundo, como Stephen Hawking, que faz esse tipo de declaração. Então, gente, essa intervenção, ela é constante e vem de muito tempo, desde a época do morte. Então, sempre os espíritos, eles se fizeram sentir entre a gente, sempre. Nós temos na história, quando voltamos no tempo, entre os egípcios, entre os gregos, entre os romanos, os exemplos desses contatos em que os médiuns, eles existiam, mas tinham outros nomes. Eram os pitonismos, os oráculos, as sibilas, eram os santos. Mas todos eles, dentro desse campo geral da mediunidade, eles eram médiuns. Porque o que é o médium? Segundo Kardec, é o intermediário entre esse plano material e as dimensões espirituais. Então ele é o meio. Isso é o meio. E o Kardec avança dizendo na sua obra que todos nós somos médiuns. Porque como algumas palavras atrás eu disse, nós temos um contato muito grande com o além. Porque, por exemplo, durante o sono, a gente se desprende do corpo e a gente tem contato direto. Quer dizer, o sono, na verdade, é o estado parcial em que nós vamos nos encontrar totalmente pós-morte, pós-desencarnação. E a gente tem acesso ao plano espiritual em que aspecto? No aspecto da gente ter contato com os nossos entes queridos, muitas das vezes, já partiram, que vem nos aconselhar, que vem nos influenciar, às vezes de amigos de muitas épocas, que vêm até nós, que ainda não estão reencarnados, e que têm acesso até nós, e que vem nos aconselhar, vem nos pedir para que mudemos de comportamento se estamos agindo errado. E muitas vezes nós encontramos nesses contatos, que são verdadeiros contatos de terceiro grau, e que a gente acorda e acha, poxa, eu tive um sonho, mas foi tão real. E a gente disse uma vontade de terceiro grau justamente por isso, porque é muito profundo, é tão real, que com certeza é uma vivência nossa no plano espiritual, é uma vivência. Nós realmente estamos vendo aquilo. Eu não estou falando tanto daqueles sonhos que eles são simplesmente efeitos de preocupações que temos no nosso cotidiano. Às vezes de livros que a gente leu, de um filme que a gente assistiu, às vezes porque a gente exagerou na janta antes de deitar. E tudo isso aí tem um efeito, às vezes, fisiológico ruim no organismo. E produz, às vezes, exageros nas sinapses cerebrais quando dormimos. Justamente por causa dos elementos ativos e vitais que vão se acelerar no momento. É porque a gente exagerou. Mas eu não estou dizendo não tanto desse caso à parte, que são manifestações mais superficiais da nossa mente, mais em contato com o nosso cérebro. Eu falo mais daqueles sonhos que nós temos que são verdadeiros vivências. Então são verdadeiros contatos. Muitas das vezes a gente acorda no dia seguinte com aquela alegria, aquela satisfação, aquele sentimento bom. E a gente não sabe explicar, nem definir. E às vezes durante o dia vem aquelas imagens rápidas. É daqueles momentos que a gente teve durante aquela vivência. E às vezes a gente tenta captar, segurar aquela imagem, e às vezes a gente não consegue. É muito fugitiva, mas a gente tem a percepção da intuição. Como essa intervenção é sutil, às vezes o que os espíritos mentores fazem, os nossos espíritos protetores, os nossos antivados, é produzir aquelas telas mentais e que em alguns momentos vão ter algum significado. Eu me lembro de ler a obra de Leon Denis, ele coloca alguns exemplos da própria vivência dele e de alguns sonhos que ele teve que foram verdadeiros símbolos oníricos de previsão, de alguns fatos que se dariam com ele, que realmente aconteceram. E que depois ele, analisando e vendo o que ele tinha visto naquelas imagens,
elas tinham muito sentido com o que ele estava passando, com o que ele passou posteriormente. Então, essa intervenção, ela é sutil nesse ponto. Às vezes o que acontece é que você pode, por exemplo, receber uma intuição tão forte que quando você volta ao seu estado consciente durante a sua vivência, após o sono, quando vai acontecer, você tem a percepção direta naquele momento. É o que explica, por exemplo, o fato de que a gente tem a percepção de coisas que vão acontecer em torno da gente. Poxa, isso aqui já vem acontecendo, você não sabe explicar. Alguns até atribuem, foi uma outra existência que de repente passou pela mesma coisa e tal. Só que não é bem por aí. Às vezes o que acontece é que, e isso é uma explicação que o Bloch dá, que eu acho bastante interessante, é que como as vibrações do espírito são muito mais intensas e ele consegue romper espaço-tempo, ele pode se adiantar nessas vibrações e há momentos bem depois que vão acontecendo na sua vida, mas que, no entanto, os acontecimentos estão tendendo para aquilo. E tudo leva a crer que vai acontecer. Então, o seu espírito já adianta aquilo. E o que acontece é que, se todos os fatores acontecerem para que isso leve até aquele momento, você vai reviver tudo aquilo, porque o seu espírito já viveu. O que acontece é que, quando a gente retorna, essas vibrações são tão intensas, elas são abafadas pelas vibrações menores do nosso corpo, do nosso cérebro, e a gente não consegue perceber mais, em razão disso. Porque as vibrações são muito lentas em relação às vibrações do espírito. Então, tem uma coisa que o espírito viveu, mas é que a gente retorna e somente depois é que nós vamos viver aquilo. Tão lento que é, porque a gente não consegue ainda alcançar aquelas vibrações. Então, é uma explicação para esse fenômeno de já vi, por exemplo, que é o já visto, de coisas que a gente tem a percepção. Então, é uma coisa que tem de estudo a respeito das leis que regem o espírito, que são verdadeiras leis. Então, esses sentimentos, pré-sentimentos, as profecias, como a gente tem desses grandes missionários, que, por exemplo, Jesus, que em alto grau preveu acontecimentos que estão se dando hoje. Porque ele tinha essa visão mais ampla dos fenômenos naturais. Então, essa intervenção dos espíritos, ela se dá, por exemplo, em momentos em que a gente tem que decidir certos acontecimentos da nossa vida. Mas a gente tem o quê? Tem os nossos anjos de guarda, os nossos espíritos protetores. Eles vão estar sempre do nosso lado. E a gente vai ter também aqueles irmãos desavisados, que são espíritos muitas vezes zombeteiros, que são espíritos ignorantes, e que eles veem tudo em torno da gente, que nós estamos fazendo. Eles podem nos afinizar de acordo com o pensamento que estamos tendo naquele momento, simpatizar com a gente, nos seguir e ficar vigiando os nossos passos, se não estão encarnados, lógico. E nesse momento a gente pode ser intuído, pode receber inspiração, pode receber pensamentos que são novos, que não são novos. Mas o que acontece? Sempre no final, o nosso livre-arbítrio é o Senhor, Ele é que decide. E é interessante os espíritos colocarem o seguinte fato, de que a gente pode decidir às vezes inconsciente. Como é que é essa decisão inconsciente? Para determinado caminho, quando a gente é intuído. Essa decisão inconsciente às vezes é com os nossos destinos, com as nossas sensações e os nossos sentimentos. Às vezes a gente está passando por certas fases da nossa vida e vem aqueles pensamentos ruins. E não é nem tanto a gente desejando de forma direta, mas as sensações, as vibrações